Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, estamos de volta com a última parte da nossa aula sobre direito das obrigações. Você já aprendeu aí tudo sobre as modalidades, sobre os efeitos das obrigações, já fez a leitura dos artigos que nós mencionamos para vocês e agora, muito importante, nós falaremos sobre cláusula penal e sobre transmissão das obrigações. Vamos lá? Cláusula penal. Então, primeiro eu gostaria que você anotasse os sinônimos de cláusula penal. Muito cuidado com esses sinônimos. Então, cláusula penal também é chamada pela doutrina de multa contratual ou pena convencional. Multa contratual ou pena convencional. No final da aula eu vou falar para vocês alguns institutos que se parecem com a cláusula penal, mas não são cláusula penal. Então, cláusula penal, multa contratual é sinônimo e pena convencional também é sinônimo. O artigo 408, vou colocar aqui para vocês, diz que incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Então, o Código fez a opção em colocar a cláusula penal dentro do conteúdo de inadimplemento das obrigações. Mas, professor, qual seria o conceito de cláusula penal? O que é uma cláusula penal? Então, vamos lá. Cláusula penal é uma pena convencional e acessória, não obrigatória, não é obrigatória essa cláusula penal, certo? Que atua como garantia da obrigação principal, que prestigia a segurança jurídica, a força obrigatória dos contratos e o cumprimento das obrigações. Então esta é a nossa querida cláusula penal. Vou trazer para vocês um conceito que já foi admitido em diversos concursos da área da magistratura. Então vamos lá. O que é cláusula penal então para os concursos? Para os concursos, cláusula penal é a cominação que se estabelece em um contrato por meio de disposição específica pela qual se atribui ao inadimplente da obrigação principal o pagamento de determinada quantia ou a entrega de um bem, ou a realização de um serviço. Olha aqui as três hipóteses de obrigação. Ou seja, é um pacto acessório por meio do qual se estipula uma pena em dinheiro ou outra utilidade. Tranquilo, meus queridos? Então, esta pena convencional, esta multa contratual, esta cláusula penal, ela é uma forma de pré-fixação do valor das perdas e danos. Então, para a hipótese de eventual inadimplemento, facilita a liquidação dessas perdas e danos. Tranquilo? Então, os contratantes, eles preveem um valor inibitório, ou seja, um valor que tem por finalidade desestimular o descumprimento da obrigação. Tranquilo, meus queridos? O artigo 416 diz que para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Por isso que é interessante a fixação desta pena contratual, porque não haverá necessidade de alegação ou comprovação de prejuízo, porque já foi fixada no contrato previamente o que? Esta pena convencional, esta multa contratual, conforme nós falamos, tranquilo? A cláusula penal ela pode ser de duas espécies. Ela pode ser a cláusula penal compensatória, artigo 410, ou moratória, artigo 411. Professor, o que seria essa cláusula penal compensatória? Cláusula penal compensatória é aquela que prevê a indenização substitutiva para a hipótese de inadimplemento total. Então nós prefixamos o valor das perdas e danos em benefício do credor em razão do que? Do inadimplemento total da obrigação. Já a cláusula penal moratória ou cláusula penal penitencial, né, ela ocorre no caso de inadimplemento relativo. Por isso, cláusula penal moratória, no caso de mora. Então, essa cláusula penal moratória, ela tem natureza complementar. Ela deve ser postulada cumulativamente com o cumprimento do contrato. Tranquilo? Então, multa moratória, cláusula penal moratória.
a possibilidade de cumprimento, de pedido de cumprimento da obrigação principal e da multa, mais a multa. Já na cláusula penal compensatória ou na multa compensatória, nós devemos ter o pedido ou do cumprimento da obrigação principal ou da multa, porque aqui nós estamos falando de inadimplemento absoluto. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? O artigo 412, ele é muito claro em dizer que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder ao da obrigação principal. Esta é uma das grandes diferenças entre a cláusula penal e os outros institutos que nós falaremos depois para vocês. Porque na cláusula penal, o artigo 412 é claro em dizer que o valor dessa cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal. Aí o artigo 413 autoriza o magistrado, com base no princípio da função social do contrato, a reduzir equitativamente o valor da cláusula penal. Beleza, meus queridos? Seguindo aqui então o nosso estudo, nós já estudamos lá sobre a Lei 6766, você já deve ter assistido a nossa aula sobre a Lei 6766, e eu queria chamar a atenção de vocês em relação a essa prefixação de danos, porque lá na Lei 6766 e na Lei de Condomínio Edilícios, nós temos a prefixação de um valor em percentual. Então aqui o limite no Código Civil, qual que é o valor da obrigação principal. Mas na Lei 6766, nos contratos de promessa de compra e venda, o montante máximo dessa cláusula penal é de 10%. Tranquilo? E nos condomínios edilícios, professor? Nos condomínios edilícios, o valor, o teto desta cláusula penal é de 2%. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Então, não vamos errar isso aqui. No Código Civil, previsão que o máximo da cláusula penal, valor da obrigação, 6766, 10%. Condomínio edilício, e você já sabe, está muito bem sobre o condomínio edilício, 2%. Tranquilo? Professor, eu tenho uma dúvida. Se for fixada uma cláusula penal a possibilidade de pedido de indenização suplementar, meus queridos, em regra, não. O artigo 416 diz que não há possibilidade, salvo por expressa previsão na cláusula penal. Então, em regra, não há possibilidade de indenização suplementar, mas o Código permite que a própria cláusula, né, ela pode prever o que? A possibilidade de uma indenização suplementar. Tranquilo? E para encerrar a nossa aula, eu falarei agora para vocês a diferença entre cláusula penal e alguns institutos que podem cair na sua prova e que as pessoas se confundem. Então, primeiro, cláusula penal não se confunde com multa simples. Por quê, professor? Porque a multa simples, alguns chamam essa multa simples de cláusula penal pura. Muito cuidado com essa doutrina que fala esse termo cláusula penal pura, mas é a mesma coisa que multa simples, que não se confunde com cláusula penal. A multa simples, meus queridos, ela é constituída de um valor determinado, mas que não está relacionada ao propósito de compensação, que é a cláusula penal. A multa simples, ela está relacionada apenas com o descumprimento de determinados deveres, e esses deveres podem nem estar relacionados com o cumprimento específico da obrigação. Essa é a principal diferença, então, da multa simples. A cláusula penal está relacionada ao cumprimento da obrigação, seja cumprimento total ou cumprimento parcial. E aí nós sabemos lá a diferença entre a cláusula penal compensatória e a moratória. Mas a multa simples não, ela está ligada geralmente a deveres anexos, a deveres que não estão relacionados ao cumprimento da obrigação principal. Tranquilo, meus queridos? Não podemos confundir também a cláusula penal com a multa penitencial. Na multa penitencial, meus queridos, há uma convenção em que o devedor terá a opção de resolver a obrigação
ou cumprir a obrigação ou pagar essa multa. Na cláusula penal, a opção é do credor. Na multa penitencial, a opção é do devedor. Ele faz a opção entre cumprir a obrigação ou pagar a multa penitencial. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? E por último, para encerrar nossa aula, e eu falei que eram só 3 aulas, nós faremos 4 aulas sobre obrigações, certo? A próxima aula fica somente para nós falarmos das transmissões das obrigações, vai ser bem tranquilo. Então vamos lá, a diferença entre cláusula penal, que você não pode confundir com arras penitenciais. Meus queridos, a principal diferença é que nas arras penitenciais, lembrando que arras penitenciais, as arras, na verdade, são instrumentos de natureza acessória que buscam também garantir o adimplemento da obrigação, que fixam valores, também prefixam valores em relação às perdas e danos. Mas qual a diferença então, professor? Nas arras penitenciais, nós temos o que? Admite-se o arrependimento. Na cláusula penal não há se falar em arrependimento. Uma outra diferença, na cláusula penal pode haver a redução quando houver o cumprimento parcial da obrigação. Lembra que nós já estudamos? E nas arras penitenciais, professor, não há essa possibilidade de redução em razão do cumprimento parcial da obrigação. Tranquilo? Essas foram então as principais diferenças que nós já falamos para vocês sobre a cláusula penal. Você está muito bem e nós voltamos daqui a pouquinho na nossa próxima aula e aí falaremos a nossa última aula, prometo para vocês que será a última aula de obrigações, sobre a transmissão das obrigações. Até daqui a pouquinho.